Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais curtos, mas olha, talvez um dos mais explosivos do Novo Testamento, a Epístola de Judas. E apesar de ser bem breve, essa carta é como um alarme de incêndio, sabe? Uma mensagem urgente, escrita quando o autor percebeu que o perigo já estava dentro de casa. Para a gente sentir o impacto dessa carta, vamos começar com essa pergunta aqui. Imagine só. E se uma ameaça estivesse crescendo não num campo de batalha distante, mas em silêncio, bem no meio da sua comunidade, no lugar que deveria ser o mais seguro de todos? Pois é, exatamente este o cenário de emergência que Judas pinta pra gente. Vamos então ao primeiro ponto. O autor, que se apresenta como o irmão de Tiago, tinha um plano completamente diferente em mente. Ele queria escrever uma carta tranquila, falando sobre a salvação que todos ali compartilhavam. Mas alguma coisa fez ele parar tudo. A situação era tão grave que ele praticamente rasgou o rascunho e escreveu este alerta urgente no lugar. Mas que ameaça era essa, afinal? Eram falsos mestres que tinham se infiltrado na comunidade. O perigo deles era sutil, viu? Eles pegavam a mensagem da graça divina, que fala sobre liberdade e perdão, e davam uma distorcida nela, transformando tudo numa licença para viver de qualquer jeito, enquanto no fundo negavam a autoridade do próprio Cristo. E Judas não fica só nas acusações vagas, não. Para provar o que está dizendo e mostrar que não é exagero, ele vai lá e abre os livros de história. Ele vai relembrar a comunidade 3 eventos bem dramáticos do passado, usando eles como um aviso poderoso sobre o que acontece quando se ignora a verdade. A lógica de Judas aqui é implacável. Ele traz 3 exemplos que todo mundo conhecia muito bem. Primeiro, os israelitas que duvidaram de Deus lá no deserto e, por isso, perderam a chance de entrar na Terra Prometida. Segundo, os anjos que se rebelaram e agora esperam o juízo. E terceiro, a famosa destruição de Sodoma e Gomorra. A mensagem dele é clara. Isso aqui não são só historinhas de niná. São precedentes históricos. A história mostra que a rebelião sempre tem consequências. Isso tudo nos leva a uma questão que ecoa até hoje. Uma questão que está bem no coração da carta de Judas. A graça. Esse conceito de um favor que a gente não merece. Ela deve nos inspirar a viver de forma mais íntegra ou pode ser usada como uma permissão para fazer o que der na telha. É uma reflexão em tanto. Agora, vamos ver como Judas descreve essas pessoas. E aqui ele não economiza nas palavras. Ele usa uma série de metáforas da natureza, imagens bem fortes e inesquecíveis, para ninguém ter dúvidas sobre o perigo que elas representavam. O perfil deles é bem claro. São sonhadores que, em nome de supostas revelações, acabam se corrompendo. Eles rejeitam qualquer tipo de autoridade e, o que é pior, zombam de conceitos espirituais que eles nem sequer entendem. A característica principal que une tudo isso? Uma perigosa arrogância. A primeira metáfora é simplesmente brilhante. Eles são como nuvens sem água. Tenta imaginar a cena. Um lugar seco, aí nuvens começam a se formar e todo mundo espera por aquela chuva que vai trazer alívio. Mas a chuva nunca vem. Essas pessoas são assim, parecem promissoras, mas não oferecem nenhuma substância espiritual de verdade. A segunda imagem é igualmente forte. Árvores sem frutos. E não é só sem frutos na estação certa, não. Elas estão 2 vezes mortas e desarraigadas. Isso quer dizer que elas não têm vida nenhuma, não produzem nada de valor, e o destino final delas é serem removidas. E por fim, estrelas errantes. Antigamente, os viajantes usavam as estrelas fixas para se guiar. Uma estrela errante, como um cometa, é imprevisível. Em vez de guiar, ela desorienta. Judas está dizendo que essas pessoas levam as outras para o erro e estão destinadas à escuridão. Para mostrar o tamanho da arrogância deles, Judas faz uma comparação de tirar o fôlego. Ele lembra de uma disputa entre o arcanjo Miguel e o próprio diabo. Pensa só, mesmo nessa situação extrema, o poderoso arcanjo não se atreveu a proferir um julgamento. Ele só disse, "O Senhor te repreenda." Em total contraste, esses mestres julgam e condenam tudo com base na própria opinião. A diferença é gritante. Ok, depois de um alerta tão intenso, a pergunta que fica é, o que fazer então? E aqui a carta muda de tom completamente. Judas passa do alarme para a ação, oferecendo um guia prático e bem direto sobre como a comunidade pode se defender e continuar firme contra essa ameaça interna. E aqui está o plano de ação. Não é sobre se esconder, mas sobre agir. Primeiro, se construir sobre a fé. Segundo, manter a comunicação aberta através da oração. Terceiro, permanecer mergulhado no amor de Deus.
E quarto, manter os olhos fixos na esperança da misericórdia de Cristo. É quase um treinamento diário para se manter espiritualmente forte. A resposta também não é só sobre se proteger. Judas pede uma compaixão corajosa. Isso significa ajudar aqueles que estão duvidando, agir para salvar os que estão em perigo iminente e, o que é crucial, manter uma distinção bem clara. Odiar a corrupção do pecado, mas ainda assim amar a pessoa. É um equilíbrio difícil, mas muito necessário. E assim, a carta vai se aproximando do fim. Depois de toda a tensão, dos avisos e das instruções, Judas muda o foco. Sai da luta humana e vai para o poder e a soberania divina, terminando com uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia. A mensagem central se cristaliza bem aqui. Sim, a luta pela fé é real, é desafiadora, o perigo é concreto, mas a esperança final não está na nossa própria força, e sim na certeza de que a vitória, no fim das contas, pertence a Deus. A carta então termina com essa explosão de louvor e confiança, aquele que é poderoso para guardar de tropeçar e apresentar imaculados diante de sua glória. Percebe a mudança? A carta não termina com medo, mas com essa declaração poderosa de que a nossa segurança não depende de nós, mas de um Deus que é capaz de nos proteger. É uma conclusão cheia de esperança. E assim, essa análise de uma carta tão intensa termina com uma pergunta que fica para todo mundo. A mensagem de Judas nos desafia a olhar para dentro. No meio das nossas próprias batalhas e incertezas, será que a gente vive confiando de verdade que um poder maior nos sustenta? Ou será que passamos os dias dominados pela ansiedade, esquecendo dessa promessa final? A reflexão fica aí com a gente.